Mediunidade e sobrevivência. Alan Gaudy. Um século de investigações. Prefácio. Por volta do ano de 1873, Frederick Myers relembra, em seu Human Personality, Personalidade Humana, que um pequeno grupo de amigos de Cambridge chegara à conclusão de que nem a religião nem o materialismo forneceram respostas satisfatórias às questões que os desconcertavam. Nossas atitudes eram, em vários aspectos, diferentes, mas, para mim, pelo menos, parecia que nenhuma tentativa adequada jamais fora feita, sequer para determinar se algo poderia ser aprendido sobre o mundo do invisível ou não, pois, se fosse possível saber alguma coisa sobre um tal mundo, de modo que a ciência pudesse adotar e conservar esse conhecimento, isso precisaria ser descoberto, não pela análise da tradição, nem pela manipulação da metafísica, mas simplesmente por experiência e observação, apenas pela aplicação a fenômenos dentro de nós e à nossa volta exatamente desses mesmos métodos deliberados e desapaixonados de pesquisa, que construíram nosso atual conhecimento de mundo que podemos tocar e ver. Junto com seus amigos, destacando-se entre eles Henry Sidgwick e Edmund Gurney, Myers tornou-se um dos membros fundadores da Society for Physical Research, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, quando esta foi constituída em 1882 para colocar essas ideias em prática, e esta série está sendo publicada para assinalar o centenário da sociedade. Os fenômenos do mundo do invisível que Myers se referiu foram, por conveniência, originalmente distribuídos em 5 categorias, sendo constituído um comitê para investigação de cada uma: telepatia, hipnotismo, sensitivos, aparições e os diversos fenômenos físicos comumente chamados espíritas. Ao longo dos anos, a ênfase alterou-se um pouco, em particular quanto ao hipnotismo que, naquela época, era descartado como ilusionismo e acabou sendo aceito como realidade, e assim deixou de ficar do lado físico da cerca. Mas, em linhas gerais, os fenômenos investigados são os mesmos e os modos como têm sido investigados continuam como Myers planejou. A terminologia, porém, mudou, e mudou com alguma frequência, o que causou certa confusão. O próprio Myers introduziu a telepatia como leitura de pensamento, o que era ambíguo, podia referir-se ao modo como Sherlock Holmes captava o que se passava na mente de Watson observando sua expressão. O termo supranormal, porém, que Myers achava preferível a sobrenatural, para descrever a classe de fenômenos com que a sociedade deveria lidar, foi substituído por paranormal, enquanto o parapsicologia substituiu pesquisa psíquica, muito embora alguns pesquisadores prefiram restringir seu uso para trabalhos do tipo de laboratório, deixando psíquico para pesquisa sobre fenômenos espontâneos. O prefixo psi apareceu como termo genérico para descrever as forças envolvidas, ou para identificá-las, por exemplo, na distinção de um evento normal de um paranormal. Se ainda faltasse evidências sobre uma paraciência, como agora poderia ser embaraçosamente descrita, porque recentemente a ênfase da pesquisa foi sendo deslocada da psicologia para a física, ela poderia ser encontrada na composição da sociedade, desde seus primórdios. Devem existir poucas organizações que atraíram membros tão notáveis. Dentre os físicos, Sir William Crookes, Sir George Joseph Thomson, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett e 2 Lords Rayleigh, terceiro e quarto barões. Dentre os filósofos, o próprio Sidgwick, Henry Bergson, Ferdinand Schiller, L.P. Jacques, Hans Driesch, e C.D. Broad. Dentre os psicólogos, William James, William McDougall, Sigmund Freud, Walter Franklin Prince, Carl Jung e Gardner Murphy. E junto a estes, muitos vultos eminentes em vários campos: Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia, o Conde de Balfour, primeiro-ministro de 1902 a 1906,
e seu irmão Gerald, primeiro secretário da Irlanda em 1895 a 96, Andrew Lang, Gilbert Murray, Regius professor de grego em Oxford, e R. Dodds, a senhora Henry Sidgwick, diretora do Newnham College, de Cambridge, Maria Curie, a senhora Alfred Tletton, delegada na Assembleia da Liga das Nações, Camille Flammarion, astrônomo e F. J. M. Stratton, presidente da Royal Astronomical Society, e Sir Alistair Hardy, professor de zoologia em Oxford. Tal lista, como Arthur Koestler apontou em Roots of Coincidence, as raízes da coincidência, devia ser suficiente para demonstrar que a pesquisa sobre percepção extrasensorial, não é um playground para malucos supersticiosos. Ao contrário, os padrões de pesquisa, em geral, foram rigorosos, muito mais rigorosos, como os psicólogos tiveram ocasião de admitir, que os da psicologia. A razão pela qual os resultados não foram aceitos é, basicamente, que não foram aceitáveis. A percepção extrasensorial e a psicocinese ficaram fora do domínio da ciência, a despeito das evidências. E, muito embora o preconceito contra a parapsicologia tenha sido vencido, de modo a começar a ser aceita como disciplina acadêmica nas universidades, ainda está muito longe de garantir uma base firme no mundo acadêmico. Os céticos, aleivosamente, propagaram a ideia de que os pesquisadores psíquicos acreditam em PK, psicocinese, em aparições, e em outras coisas, porque querem ou precisam acreditar. Qualquer um que tenha estudado os jornais e as atas da sociedade, ou que tenha comparecido às suas reuniões, testemunhará que isso é de uma falsidade risível. Muitos dos mais assíduos e capacitados pesquisadores foram originalmente impelidos pela descrença, por um desejo, digamos, de desmascarar um médium como fraudulento. É preciso lembrar, também, que muitos, provavelmente a grande maioria dos membros, desejaram, e ainda desejam provar que as manifestações paranormais são naturais e podem ser explicadas cientificamente, muito embora, reconhecidamente, não nos termos estreitos de uma ciência materialista, que, de qualquer modo, os físicos nucleares mostraram ser falaciosa. Não, na medida em que uma sociedade, composta de um grupo tão diversificado de indivíduos, possa ter uma identidade única, ela poderia ser descrita e quase como cética, e por certo como racional, como esta série mostrará. Não, porém, como racionalista. Desgraçadamente, os racionalistas, em sua determinação de purgar a sociedade de seus tumores religiosos e ocultistas, muitas vezes fracassaram em traçar uma distinção entre as superstições e os fenômenos observados que as originaram, o que os levou a armadilhas, como a de se recusarem a aceitar a existência dos meteoritos, por causa da associação com os raios de Júpiter. E até nossos dias eles estão prontos a apoiar dogmas tão rígidos, e tão infundados, como os de qualquer igreja. Se esta série nada conseguir, ao menos mostrará quão racionalmente, usando este termo em o seu sentido apropriado, seus autores examinaram e apresentaram as evidências. De todos os temas que ocuparam os pesquisadores psíquicos, a imortalidade, com I maiúsculo, para indicar que a imortalidade da alma ou do espírito após a morte, tem sido mais difícil de abordar. Desde seu início, a SPR incluiu alguns membros cristãos, membros de outras religiões, algumas das quais acreditam na reencarnação e outros que simplesmente rejeitam a existência, ou mesmo a possibilidade da existência de uma vida espiritual desencarnada. Como os defensores dessas diferentes opiniões consideram-nas de importância transcendental, sem deixar de lado aqueles que se consideram racionalistas. Sempre foi difícil pesquisar a evidência pró e contra a imortalidade, como os agnósticos gostariam de ver, com o mesmo desapego, digamos, que evidência pró e contra a telepatia. Muitos membros da sociedade, de fato,
sentiram-se inibidos até para levar essa questão em consideração. No entanto, por razões óbvias, a imortalidade não pode ser posta de lado. Se a pesquisa psíquica tiver qualquer luz para lançar sobre este assunto, então essa luz deve ser lançada, porque, se de fato há ou não vida do espírito independentemente do corpo, isso é algo de importância transcendente para todos nós. Para o homem, a mais momentosa de todas as questões, como Myers afirmou, era saber se a sua personalidade envolve ou não qualquer elemento que possa sobreviver à morte do corpo, e continua, afirmando sua crença de que a resposta deveria ser procurada através do método científico, método nunca ainda aplicado ao importantíssimo problema da existência dos poderes e do destino da alma humana. Ninguém é mais qualificado que Alan Galwad para dar uma visão desapaixonada da evidência metapsíquica, termo cunhado por Charles Richet para descrever a nova ciência, do que o ponto de vista metafísico ou religioso. O Dr. Galwad foi, por muitos anos, membro do Conselho da Sociedade, e seus relatórios a respeito de seus primeiros anos deram-lhe merecidamente o título de historiador. Die Founders Psychical Research, os fundadores da pesquisa psíquica, foi um relato muito bem documentado de leitura agradável sobre os primeiros anos da sociedade e os problemas com que se defrontaram seus membros. Em mediunidade e imortalidade ele estabeleceu para si os mesmos elevados padrões. Brian Inglis. Introdução. As pessoas acreditam ou não na vida após a morte do corpo, por diversas razões filosóficas, teológicas, religiosas, emocionais, morais, intuitivas ou factuais. Este livro trata das razões factuais com evidência empírica, ou com um pouco dela, que serviu de base à crença e também à descrença na possibilidade da sobrevivência. Os temas filosóficos serão, sumariamente, levantados só quando se conectarem com a interpretação da evidência. A coleta de provas, ou de supostas provas, sobre a imortalidade não é um empreendimento novo. Muitos relatos que podem ter conexão com a questão são mencionados nas vidas dos antigos santos, nos diálogos do Papa Gregório Magno, em diversas coletâneas medievais de contos fantasmagóricos, em livros pós-reforma de notáveis previsões, ilustrativas da misericórdia de Deus, nas obras dos mesmeristas alemães do começo do século XIX, influenciados por Schelling e por uma filosofia romântica da natureza. Esse material, porém, raramente foi submetido a exame crítico acurado, e geralmente foi apresentado não como curiosos fenômenos naturais à espera de uma explicação, mas como suporte para crenças religiosas previamente admitidas pelos autores. Só no último quartel do século XIX é que foi feita uma tentativa em grande escala de coligir e determinar criticamente a evidência da imortalidade, e interpretar essa evidência com espírito científico e sem qualquer compromisso anterior com hipóteses religiosas. Essa tentativa começou com a fundação da British Society for Physical Research, Sociedade Britânica para a Pesquisa Psíquica, OSPR, em 1882, e sua equivalente norte-americana, a ASPR, em 1884, reformada em 1907. Ambas ainda estão ativas, e recorri maciçamente às suas publicações na preparação deste volume. Essas sociedades, deve-se observar, não sustentam opiniões idênticas, e as opiniões de seus membros, inclusive as minhas, são totalmente de sua própria responsabilidade. A SPR não foi fundada para se ocupar do problema da imortalidade em si. O objetivo expresso por seus fundadores foi o de investigar o grande grupo de fenômenos discutíveis designados por termos tais como mesméricos, psíquicos e espíritas, e fazê-los sem preconceito ou imposição de qualquer tipo, e no mesmo espírito da pesquisa exata e desapaixonada que permitiu à ciência resolver tantos problemas, outrora não menos obscuros nem menos acaloradamente debatidos.
Tais objetivos soam, e de fato são, um tanto vagos, mas no contexto de 1882 deixavam razoavelmente claros quais eram os fenômenos visados. Primeiramente, supostas descobertas que crescentemente captavam a atenção do público na onda do movimento mesmérico no fim do século XVIII e começo do XIX. Os fatos, ou supostos fatos, do mesmerismo, ou magnetismo animal, eram, de início, bastante surpreendentes, curas milagrosas de casos abandonados pela medicina ortodoxa, o rapport entre o operador mesmérico e seu paciente, a indução, nos bons pacientes, de um transe em que estes podiam perceber a natureza de seus próprios males, predizer o seu curso e dar receitas para eles. De acontecimentos desta última espécie, se desenvolveram outros fenômenos peculiares. Alguns pacientes começaram a manifestar a capacidade de ver não só os aspectos doentes e deficientes de seus organismos, mas também de outras pessoas, por vezes distantes. Nasceu uma classe de sensitivos profissionais ou semi-profissionais, usualmente mulheres e sob influência de um operador mesmérico, que diagnosticavam, prediziam e receitavam qualquer consulente. Ora, se a clarividência dessas mulheres podia atingir o interior das pessoas, ou atingir pessoas distantes, ou predizer o curso de doenças, por que não atingiria o interior de outros recipientes fechados, como caixas fechadas, ou mesmo cenas do futuro? Em pouco tempo, clarividentes em transe davam demonstrações dessa capacidade. Alguns, de fato, acreditavam que sua visão se estendia totalmente além deste mundo, e regalaram caçadores de maravilhas, com visões do céu, anjos, outros planetas, guias espirituais e almas de pessoas já falecidas. Fora do rapport entre o operador mesmérico e seu paciente, supostamente devido à transmissão do fluido magnético quase elétrico do primeiro para o segundo, surgiram outros supostos fenômenos paranormais. Os pacientes podiam, acreditava-se, ler os pensamentos do operador, sentir agulhadas aplicadas no operador, sentir o sabor de substâncias colocadas na boca do outro. Um operador podia colocar o paciente em transe ou influenciá-lo pelo simples exercício de sua vontade. Supunha-se que ele exercia tal controle dirigindo o fluido magnético para partes determinadas do sistema nervoso do paciente. De fato, em meados do século XIX, alguns pacientes reconhecidamente mesméricos caíram sob o controle de espíritos dos mortos e de seres superiores, e assim se tornaram médiuns para a comunicação entre este mundo e outro. A segunda classe de fenômenos que foi incluída no campo da SPR seguiu-se imediatamente à primeira e com ela estava estritamente relacionada. O que pode ser chamado de ala espírita do movimento mesmérico, que levava a sério as histórias de contato com anjos e espíritos dos mortos. Incidentalmente, havia mesmo uma ala materialista, ateísta, que se aliou à frenologia, tornou-se, por volta de 1840, razoavelmente conhecida e, especialmente na América do Norte, atingiu algum grau de harmonia com os swedenborgianos, igualmente bem conhecidos, e, em algumas áreas, influentes. Assim, resultou que o que à primeira vista parecia um caso típico de poltergeist, bastante comum através dos séculos e usualmente atribuído à influência diabólica, tomou um aspecto peculiar, mas não sem precedentes, e nasceu um novo movimento religioso. Nos primeiros meses de 1848, a casa de madeira do Sr. J. D. Fox, um ferreiro de Edesville, no estado de Nova York, foi perturbada por variados eventos estranhos. Os mais notáveis eram continuados e insistentes sons de pancadas de origem desconhecida, que ressoavam noite após noite, abalando os nervos da família e perturbando o seu sono. Finalmente, em desespero, a senhora Fox e suas filhas começaram a dirigir perguntas e ordens ao agente invisível, e, para seu choque e estupefação,
receberam respostas inteligentes, com as pancadas formando um código simples. Os vizinhos foram chamados. As pancadas assumiram a forma de comunicações de pessoas mortas, e mostraram um conhecimento notável dos negócios locais. Um audacioso editor da região, Sr. E. Lewis, publicou um panfleto contendo depoimentos assinados de 22 testemunhas. Os curiosos começaram a fluir de milhas de distância para testemunhar as maravilhas. Afinal, ficou claro que os fenômenos não eram atraídos pela casa, mas pelas duas jovens filhas dos Fox, Margareta, 15 anos, e Katy, 11 anos, descritas por Slater Brown como meninas simples do interior, alimentadas com milho. Outros descobriram ter dons semelhantes. Os fenômenos propagaram-se como uma espécie de contaminação. Pessoas que visitavam Edisville descobriram, ao voltar para casa, que os espíritos também se comunicavam com elas através das batidas. As irmãs Fox se puseram a viajar, exibindo sua mediunidade em Nova York e em outras cidades grandes, e, no começo da década de 1850, o espiritismo começou a espalhar-se amplamente pelo leste dos Estados Unidos. Associações e jornais espíritas começaram a surgir, e logo os fenômenos foram exportados, com um sucesso limitado, para a Grã-Bretanha e o continente europeu. Sobre a história do espiritismo primitivo, v. 1922c. A relação entre espiritismo e mesmerismo era dupla. O movimento mesmérico acostumara o público aos supostos fenômenos de clarividência, e a ideia de que certos sensitivos podem perceber ou serem influenciados pelos habitantes do outro mundo. Assim, estava preparado o terreno para a aceitação do espiritismo. Mas o movimento mesmérico também tinha sua imprensa, seus patrocinadores, seus operadores e suas próprias clarividentes. Estas foram prontamente transferidas ou absorvidas pelo crescente movimento espírita. Clarividentes mesméricos ou o tipo de pessoa que anteriormente viria a ser um destes, agora emergiam como os primeiros médiuns mentais, médiuns cujo contato com os espíritos se fazia através da visão interior, ou da audição, ou através dos espíritos que baixavam e controlavam seus corpos ou partes do corpo, com especialidade, naturalmente, dos órgãos necessários à falha escrita. A mediunidade física, a espécie de comunicação com os mortos através de eventos físicos paranormais nas vizinhanças do médium, diversificou-se durante o remanescente do século XIX muito mais que a mediunidade mental. De simples pancadas, os espíritos ou os médiuns, ou ambos, passaram a utilizar batidas nas mesas, com ou sem contato das mãos com a mesa. Uma cartola podia ser um substituto aceitável para uma pequena mesa, ao movimento de objetos da casa, inclusive instrumentos musicais, e até a utilização desses instrumentos, materialização visível de mãos com que mover os objetos e tocar os instrumentos. Essas materializações eram interpretadas como uma substância fluídica, depois conhecida como ectoplasma, descendente do antigo fluido magnético dos mesmeristas, e gerado pela peculiar constituição orgânica do médium, e também a materialização de aparelhos fonadores através dos quais os espíritos podiam falar diretamente, a voz direta, frequentemente com auxílio de uma corneta acústica, e, por fim, a materialização de réplicas ectoplásmicas completas dos corpos dos mortos. É claro que muitos desses fenômenos exigiam escuridão parcial ou total para serem produzidos. As delicadas estruturas ectoplásmicas, dizia-se, eram sensíveis à luz, especialmente às ondas curtas do azul, fato que levou os céticos a sugerir que a escuridão era meramente a cobertura para uma fraude. Esta sugestão foi reforçada especialmente a partir da década de 1870. Por uma série de desagradáveis desmascaramentos. Outros fenômenos de mediunidade física incluíam levitação do médium, alongamento do corpo do médium,
produção de luzes espirituais, aportes, pequenos objetos trazidos para a sala da sessão pelos espíritos, materialização de pinturas sobre cartões ou telas em branco, e fotografia psíquica e aparição de extras, usualmente velados por nuvens de ectoplasma sobre fotografias de estúdio, de pessoas pagas para posar. Os desmascaramentos de fotógrafos psíquicos foram numerosos e devastadores. A terceira categoria de fenômenos que se incluiu no campo da pesquisa psíquica estava menos diretamente ligada às outras duas, muito embora tivesse ainda uma ligeira conexão com elas. Eram as tradicionais histórias de fantasmas, aparições, assombrações, visões esporádicas, visões através de cristais, e assim por diante. Foi assim, creio, no ambiente histórico de 1882, que ficou bem claro quais os fenômenos que podiam ser designados como tema da pesquisa psíquica. Incluíam o mesmerismo e hipnotismo, curas paranormais, clarividência, transmissão de pensamento e precognição, mediunidade mental e física, aparições e assombrações. Não há dúvida de que muitos dos fundadores da SPR esperavam um resultado positivo de seus estudos. Esperavam que uma pesquisa imparcial provasse que pelo menos alguns dos fenômenos em estudo eram genuínos. A década de 1870 apresentou progressos sem paralelos de um materialismo científico bruto, às expensas de todas as crenças religiosas. Huxley, Tyndall, Clifford, Bastian, alimentaram-se do materialismo do continente europeu de Buchner e Haeckel e da teoria evolucionista de Darwin, resultando numa síntese materialista que abalou a fé da geração mais velha e levou muitos jovens ao agnosticismo. Sob estas circunstâncias, o trabalho da SPR assumiu, aos olhos de alguns, uma urgência e importância especiais. Quiçá seria possível responder ao materialismo com a ciência, e mostrar que nem todas as descobertas científicas suportariam o materialismo. Entretanto, não se deve deixar que as esperanças de alguns dos primeiros pesquisadores psíquicos obscureçam o fato que estavam empenhados em investigar os fenômenos sem preconceito ou prevenção e num espírito científico. Outros que se juntaram ao empreendimento estavam decididos a demolir a evidência da imortalidade da alma e do miraculoso em geral. O que temos de considerar aqui é a validade dos dados e dos argumentos, e não as opiniões religiosas e filosóficas dos que as proferiram. Sem dúvida, a SPR satisfez uma necessidade contemporânea. Algumas das pessoas mais capazes daquele período devotaram muito de seu tempo, energia e dinheiro às suas atividades, a levar a cabo as exaustivas investigações relatadas em suas primeiras publicações. Incluíram Henry Sidgwick, 1838 a 1900, professor de filosofia moral em Cambridge, e primeiro presidente da SPR, sua esposa Eleanor, 1845 a 1936, segunda diretora do Newnham College, de Cambridge, F.W.H. Mieres, 1843 a 1901, poeta e erudito clássico, autor de Human Personality and its Survival of Bodily Death, A Personalidade Humana e Sua Sobrevivência Após a Morte, 1903, uma resenha em 2 volumes dos primeiros 20 anos do trabalho da Sociedade, Edmund Gurney, 1847 a 1888, que escreveu Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, em 2 volumes, 1886. Trabalho sobre aparições, a que ainda se faz referência, Sir Oliver Lodge, 1851 a 1940, físico e pioneiro da telegrafia sem fio, e Frank Podmore, 1856 a 1910, historiador do espiritismo, que metodicamente exerceu o papel de advocatus diaboli, examinando e rejeitando cada evidência que os outros apresentavam como tendentes a provar a sobrevivência humana após a morte física.
A senhora Sedgwick era sobrinha de um primeiro-ministro, irmã de um primeiro-ministro, e cunhada da esposa do arcebispo de Cantuária. Menciono isto, não por crer que compartilhar dos genes de primeiros ministros seja a garantia de inteligência. A inteligência da senhora Sedgwick era, de qualquer forma, bastante evidente, mas para ressaltar o ponto de que a pesquisa psíquica era considerada importante por membros dos establishments intelectual, literário e até mesmo político. Dentre os primeiros membros e sócios honorários da SPR encontravam-se Tennyson, Ruskin, Gladstone, Lewis Carroll, A. J. Balfour, Lord Hindley, Coach Adams, William James, J. J. Thompson, Sir William Crookes, G. F. Watts e Alfred Russel Wallace. Tennyson exprimiu o que poderiam ser suas ideias sobre esta iniciativa nestas linhas, publicadas pela primeira vez em 1889. The ghost and man, the ghost that once was man, but cannot wholly free itself from man, are calling to each other through a dawn stranger than earth has ever seen. The veil is rending, and the voices of the day are heard across the voices of the dark. O espírito no homem, o espírito que já foi o homem, mas que não pode livrar-se inteiramente do homem, chamam um pelo outro através de uma aurora, a mais estranha que a terra já viu. O véu está se rasgando, e as vozes do dia são ouvidas através das vozes da noite. É provável que diversos dos primeiros líderes da SPR, em especial F.W.H. Meares, tivessem adotado uma visão analogamente exaltada dos feitos e potencialidades da pesquisa psíquica. Imagino o que eles achariam do atual estado da arte. As investigações sobre mediunidade, aparições, e outros fenômenos relacionados com a imortalidade foram consideravelmente substituídas por experiências de laboratório sobre telepatia, clarividência e precognição. Problemas de estatística e projeto de experiência avultam na literatura. Computadores e outras engenhocas eletrônicas são amplamente usados, tanto na realização de experiências como na avaliação dos resultados. Houve inovações na terminologia. O termo norte-americano e europeu, para a psicologia, está começando a substituir pesquisa psíquica, ao qual é perfeitamente equivalente. Da América veio o termo percepção extrasensorial, PES, para definir qualquer caso da aparente aquisição de conhecimento não inferencial sem recorrer aos órgãos dos sentidos. A PES é aceita costumeiramente sob três variedades: telepatia, em que o conhecimento dos eventos é tomado da mente de outra pessoa; clarividência, com o conhecimento de objeto físico ou situações; e precognição telepática ou clarividente, onde o conhecimento relaciona-se com acontecimentos ainda no futuro. O termo conhecimento não é inteiramente apropriado, pois pode haver interação de telepatia ou clarividência, em que o estado mental de uma pessoa ou suas ações podem ser influenciados por uma situação exterior, mesmo que não se o reconheça ou tenha consciência dele. Outro termo norte-americano é psicocinese PK, a influência direta de eventos mentais sobre eventos físicos externos ao corpo do agente. O termo psi por vezes é usado para cobrir tanto a PES quanto a PK. Não posso, no espaço disponível para mim, empreender um sumário geral avaliação das evidências dos fenômenos psi. Que muito pode ser dito em favor da PES será pressuposto na maior parte deste livro. Para uma leitura a respeito da pesquisa sobre PES, recomendo Palmer, 118ª. Se isto for considerado um sinal de credulidade que possa minar o resto de minha argumentação, devo dizer que o que acredito tornar-se-á mais claro logo adiante, pois se não houvesse qualquer evidência em favor de PES, a tese da imortalidade da alma poderia ser muito mais verossímil do que é. A despeito das alterações de ênfase, a parapsicologia de hoje é nitidamente uma continuidade do que foi principiado por aqueles distintos e honestos vitorianos de 100 anos atrás. De fato, desde mais ou menos a última década,
vem ocorrendo um renascimento do interesse dos parapsicólogos quanto ao problema da imortalidade. Minha tarefa neste livro é passar em revista algumas evidências factuais, velhas e novas, que afetam de um modo ou outro este problema. Enfatizo algumas, pois é tão impossível quão indesejável tentar ser abrangente. A quantidade de material potencialmente relevante é enorme. Encontrar-se-á uma bibliografia selecionada em 44 e aqueles que não esquadrinharam coleções das atas e do jornal da SPR e da ASPR talvez tenham pouca noção de sua extensão. Parte deste material posso excluir de imediato, por consistir principalmente de fraude e autossugestão. Omito-a com ressentimento, pois obtém-se muita diversão do estudo dos métodos dos fotógrafos psíquicos e médiums físicos fraudulentos. Uma outra classe de material que omitirei é muito mais difícil de definir satisfatoriamente. Consiste em evidências, talvez sensatas, talvez não, de fenômenos que, se fossem genuínos, poderiam ser interpretados à luz da imortalidade, mas que, por si só, não constituem evidência suficiente. Fenômenos como a produção de luzes espirituais numa sessão, alongamento do corpo ou levitação do médium, talvez sirvam de exemplos. Isso tem sido atribuído às atividades de espíritos, e podem ser de difícil explicação, mas não há nada neles, tomados por si sós, que nos sugira que sejam manifestações de uma personalidade, e muito menos da personalidade de um ser humano falecido. Vamos dar mais um passo à frente. Suponhamos que numa sessão espírita ou numa casa assombrada apareça e seja fotografado um perfeito simulacro de um certo falecido, e que não haja sinal de truque, ou suponhamos que a voz reconhecível de um outro falecido seja gravada em fita, e que a impressão vocal, voice print, coincida com a sua voz quando vivo. Estes fenômenos, surpreendentes por si sós, constituiriam evidência de que a pessoa sobreviveu à dissolução de seu corpo? Não. Um simulacro, uma casca vazia, ou uma voz oca enunciando palavras vazias não precisa ter por trás deles uma personalidade, nenhuma mente sensitiva e mortal. Seria preciso mais evidências antes de levarmos a sério a interpretação da imortalidade da alma. E até certo ponto é fácil ver no que deveria consistir tal evidência. Precisaríamos evidência de inteligência, de características de personalidade, objetivos, propósitos e afeições, um fluxo de memórias, que sejam, grande ou reconhecivelmente, a continuidade dos outrora possuídos por um certo ser humano enquanto vivo. Esta é a espécie de evidência com que nos preocupamos. E uma materialização, voz direta ou voz de espírito gravada em fita, teria de fornecer aquilo além da mera semelhança física, antes que pudéssemos levá-la a sério, como evidência de sobrevivência após morte. Por esta razão, fenômenos destas classes não serão muito mencionados nesta obra. Em vez disso, concentrar-me-ei em classes de fenômenos, certas aparições, e alguns casos de mediunidade mental e de reencarnação notória, que, por vezes, aparecem como evidência da imortalidade de uma pessoa. É claro que a noção de identidade pessoal é complexa e esquiva, e algumas pessoas diriam que a identidade pessoal está lógica e factualmente associada à continuidade do corpo, de modo que não faz sentido falar de uma pessoa sobreviver à dissolução de seu corpo. Tocarei mais adiante nesse assunto. Uma outra possibilidade a ser tida em mente, com a qual nem a mínima evidência poderia ser enquadrada, é que pode haver uma sobrevivência, mas só de algo diminuído e truncado, capaz de se manifestar como uma quase pessoa sob certas circunstâncias, mas não habitualmente, para que, sob qualquer aspecto, possa ser considerado uma pessoa. O falecido professor C.D. Broad discutiu esta ideia sob o nome de fator psíquico ou componente psi. Mas não quero despender muito tempo na discussão teórica destes temas, antes de ter dado alguns exemplos concretos de evidência, ou suposta evidência, com os quais devemos nos ocupar.
A maior parte do material que citarei, como disse, vem das publicações da SPR e da ASPR ocasionalmente. Apresentarei material de mesma qualidade de outras fontes, e se citar casos mais dúbios, será principalmente para ilustrar possibilidades. Claro que logo surge a questão sobre o que, neste contexto, constituiria evidência de qualidade apropriada. Alguns autores de tendência cética negarão não só o que temos em mãos, mas até o que poderíamos vir a ter, evidência bastante forte para provar a autenticidade de fenômenos paranormais tais como a telepatia ou precognição, sem falar da imortalidade. A posição destes descrentes radicais foi discutida por Edmund Gurney num ensaio esclarecedor publicado em 1887. Muitos se basearam implicitamente em princípios derivados de um célebre ensaio sobre milagres de autora do filósofo escocês do século XVIII, David Hume. Seu argumento, adequadamente retificado, é: a evidência cumulativa em favor de certas leis básicas da natureza é imensamente forte, na verdade, tão forte que nenhuma evidência em favor de um evento que as contrarie, ou seja, um fenômeno paranormal, poderia vencê-la. Assim, sempre que encontramos suposta evidência em favor de um evento paranormal, sempre somos instados a desprezar essa evidência. As leis da natureza, assumidas pelos defensores dessa doutrina como básicas, são comumente as que eles mesmos acham fundamentais para uma visão totalmente materialista do universo. Se os sábios cientistas como um todo ainda levassem a sério esse argumento, acredito que estaríamos vivendo em um mundo cujas principais características seriam as mesmas que se acreditavam reais, precisamente na ocasião da conversão em massa às doutrinas de Hume. É claro que os cientistas não levam isto a sério, e não mais acreditamos que a Terra seja achatada. O argumento é em primeiro lugar igualando eventos paranormais com o que violam as leis da natureza geralmente aceitas. Se, numa sessão espírita, um objeto, ou uma pessoa, subitamente flutua no ar, não constitui necessariamente violação da lei da gravidade. A primeira reação de um cientista, ou sua segunda reação, pois a primeira certamente seria de assombro, seria procurar a força ou estrutura desconhecida, que talvez não conflitassem com os princípios aceitos da mecânica ou da física, que o elevou. Mas, de qualquer modo, não pode haver lei da natureza tão solidamente estabelecida que seja imune à revisão. Consideremos a seguinte possibilidade. Uma lei da natureza muda da noite para o dia. Segundo o argumento de Hume, recusamo-nos a aceitar qualquer evidência, seja qual for a mudança ocorrida. Simplesmente dizemos, isso não pode estar certo, e assim por diante. Consequentemente, todos os nossos cálculos e previsões continuam inapelavelmente errados. Onde erramos? A resposta é óbvia. Primeiro, presumimos que a evidência em favor da lei antiga reforçava-se a cada nova verificação. Daí, não esperamos ser contestados senão num período muito mais longo que o levado para acumular aquele vasto cabedal de evidência. Mas é claro que, enquanto fato psicológico, cada um de nós age, não sobre uma soma da sabedoria acumulada em todas as eras, mas sobre uma espécie de média das observações mais recentes. Nem, embora eu não possa ir mais além, é tido como irracional agir sobre tais bases. Segundo, não deixamos que se acumulem evidências em favor desta segunda lei. Descartamos cada evidência isoladamente, pelo fato de que, uma vez que ela conflita uma lei estabelecida, não pode ser verdadeiramente uma evidência aceitável. Isto é totalmente irracional. A evidência boa se preenche certos critérios comparáveis com as evidências, tais como uma testemunha ou experimentador ser de boa reputação, terem sido feitos registros com instrumentos geralmente tidos como confiáveis, etc. A evidência não se torna má só porque o fenômeno ao qual se relaciona é, a priori, tido como improvável.
tem sido peculiarmente característico dos que são hostis às alegações da parapsicologia adotar o segundo dos estratagemas acima mencionados. Dizem realmente, estou citando Gurney, aqui, que o fato é tão improvável que é preciso uma evidência extremamente boa para nos fazer acreditar nele, e esta evidência não é boa, pois como se pode acreditar em pessoas que dizem tais absurdos? Qualquer comentário a isto seria supérfluo. Mas não é supérfluo apontar que, se os céticos extremistas levaram seus argumentos à beira da paranoia, não é menos vital, ao examinar as evidências sobre novos e polêmicos fenômenos, manter vigilância contra fontes recorrentes de erro. Estas fontes podem surgir em todas as áreas que me proponho discutir, de modo que seria bom dizer algo sobre cada uma delas. Se puderem ser eliminadas da evidência examinada, poderemos apresentar esta evidência, ao menos provisoriamente, como de qualidade. Podem ser incluídas sob 2 títulos: mistificação e fraude, e testemunho incorreto. 1. Mistificação e fraude. Mistificação e fraude viciaram a evidência com que lidamos, de 2 maneiras. A. As supostas testemunhas de aparições e outras experiências de peso ou PK espontâneas poderiam ter elaborado suas histórias por diversão, para obterem notoriedade, ou mesmo por pensarem que seria para o bem da humanidade. B. Médiuns que tiram lucro de suas sessões podem iludir seus clientes. A primeira destas probabilidades não me parece muito séria, pelo menos nos casos investigados pela SPR. É verdade que muitas mistificações apareceram depois da publicação dos relatórios. Mas, na grande maioria dos casos, as testemunhas eram pessoas de reputação ilibada, sem motivo aparente para se prestarem a truques. Submeteram-se à rotina de dar depoimentos assinados aos representantes da sociedade, submeteram-se a interrogatórios, seus amigos deram testemunhos corroborativos, e todos os documentos relevantes, como certidões de óbito, foram obtidos e arquivados. Não creio que, sob estas circunstâncias, seja razoável postular mistificação generalizada como explicação geral do fluxo de casos constatados. A coisa fica diferente quanto a possíveis fraudes por parte de médiuns. Muitos médiuns físicos e alguns mentais foram apanhados em truques dos mais sofisticados. Mas neste livro não abordarei mediunidade física, e os médiuns mentais que discutirei, principalmente a Sra. Piper e a Sra. Leonard, nunca foram apanhados em fraude, a despeito de precauções rigorosas. No caso da Sra. Piper, estas precauções incluíram abrir sua correspondência e fazê-la ser seguida por detetives, para determinar se ela empregava ou não agentes. A Sra. Leonard também, por algum tempo, foi seguida por detetives. Não creio que a hipótese de fraude nos ajudaria aqui. 2. Testemunho incorreto. Que as testemunhas oculares, especialmente quanto a acontecimentos bizarros ou inusitados, não são confiáveis, é lugar comum nos ataques dos céticos quanto à credibilidade das provas dos fenômenos dos quais estamos tratando, e é um lugar comum que eles não podem estar fundamentados por uma invocação de várias descobertas psicológicas. Estas descobertas, porém, têm ligação irregular com partes diferentes de nosso tema. Testemunhos de fenômenos de mediunidade física que, comumente, ocorrem na escuridão e sob tensão nervosa são notoriamente não confiáveis. Não obstante, apresentarei alguns poucos destes testemunhos. Na mediunidade mental, o caso é outro. Usualmente temos registros contemporâneos completos do que estes médiuns dizem ou escrevem, de modo que a questão do testemunho incorreto raramente aparece. É nos problemas de aparições e fenômenos correlatos que o problema se vincula mais diretamente com o tema deste livro. Alguns escritores parecem querer descartar quase todo o testemunho sobre aparições nas seguintes bases. A.
Só em poucos casos os perceptivos escreveram imediatamente um relato completo de sua experiência. Histórias contadas meses ou mesmo anos depois de acontecidas podem conter erros sérios, pois a memória é notoriamente falível, e histórias extraordinárias tendem a crescer, quando retransmitidas. Num caso famoso, a principal testemunha, Sir Edmund Hornby, alegou ter visto uma aparição enquanto estava na cama com uma mulher, que também confirmou a história. Posteriormente, verificou-se que, na data da suposta aparição, Sir Edmund ainda não era casado. B. Numerosas investigações experimentais lançaram dúvidas sobre o testemunho ocular, mesmo quando o testemunho foi dado imediatamente após o evento. Não creio que estas objeções sejam muito fortes. Em relação a, temos os depoimentos das testemunhas contemporâneas num pequeno número de casos. Ademais, não há razão para crer que perceptivos e aparições tenham uma tendência geral para o exagero retrospectivo. Stevenson dá alguns exemplos em que as testemunhas escreveram o segundo relato, muitos anos depois do primeiro, sem introduzir mudanças ou exageros substanciais. Esta descoberta é apoiada por estudos experimentais. Evidências novas sobre o caso Hornby sugerem que Sir Edmund Hornby e sua mulher simplesmente se esqueceram de que ainda não estavam casados quando da aparição. B. Estas investigações mostram que testemunhas oculares podem se enganar quanto a detalhes importantes para fins de prova, tais como quem disparou primeiro, ou qual a cor da jaqueta que o acusado estava usando. Não mostram que as testemunhas possam enganar-se quanto a pontos cruciais para o esclarecimento de histórias de aparições, por exemplo, se o vulto que ficou a seu lado era um de seus avós maternos. Suponhamos então, provisoriamente, que possuímos numerosas evidências, não de qualidade, tão inferior que possam ser descartadas de imediato, e que parecem sugerir, prima facie, que alguns seres humanos outrora encarnados sobrevivem à dissolução de seus corpos carnais, e continuam a exibir pelo menos algumas das memórias e características pessoais que possuíam em vida. Como interpretamos esta evidência? Discussões pró e contra a hipótese da imortalidade ocuparão muito do resto deste livro. A esta altura há, porém, duas contra-hipóteses recorrentes que merecem ser mencionadas. Possibilidade de coincidência. A primeira, e menos importante, é a que pode ser chamada hipótese da possibilidade de coincidência. Na forma mais simples, associa-se a sonhos premonitórios. Foram publicados muitos casos em que uma pessoa aparentemente sonhou, com considerável correspondência de detalhes, com um evento que, no momento do sonho, ainda não acontecera. Isto é uma prova de precognição. O seguinte contra-explicação poderia ser oferecida. Há no mundo, ou mesmo naquela parte limitada do mundo onde circulam as publicações da SPR e da ASPR, muitos milhões de pessoas, cada um sonhando provavelmente vários sonhos por noite. O total de um ano de sonhos totalizaria milhões de milhões. Tendo em vista tantos sonhos, por certo esperaríamos que, eventualmente, e simplesmente por acaso, um ou dois deles viessem a corresponder, com notável exatidão, a algum evento imediatamente subsequente. Estes sonhos serão lembrados e comentados, ao passo que os outros simplesmente passarão ao esquecimento. Eis aí porque as publicações de certas sociedades de estudos se avolumam, com um crescente número de relatos de sonhos, erroneamente tomados como premonitórios. Um argumento muito semelhante pode ser aplicado a certas histórias de fantasmas. Duas espécies de aparições se destacam na literatura, coincidentes com a morte da pessoa e aparições vistas simultaneamente por duas ou mais pessoas. Vamos presumir que algumas pessoas têm alucinações de certo tipo, isto é, veem aparições, mais do que dão a conhecer. Ficam em silêncio por temerem ser tomadas por loucas. Então, poderíamos esperar que, vez ou outra, uma destas alucinações,
só por acaso, coincidida com uma morte, ou coincidida, no espaço e no tempo, com a alucinação de outra pessoa. Os perceptivos estarão prontos para falar sobre essas alucinações porque acham que isso não comprometerá sua reputação. Daí histórias de ondas de aparições e aparições percebidas coletivamente. As aparições mal-sucedidas serão também esquecidas. Este assunto reaparecerá mais tarde. Aqui só vou observar que numerosas pesquisas, antigas e novas, sugerem fortemente que o que poderia ser chamado de taxa de alucinação espontânea junto à população não é alta o bastante para alicerçar este argumento. Utiliza-se muito de uma variante da hipótese da coincidência para explicar os sucessos tantas vezes conseguidos por médiums mentais. Sustenta-se que muitos médiums tratam, na maior parte das vezes, de banalidades. Retransmitem mensagens do além, que provavelmente seriam apropriadas a uma grande percentagem de assistentes. Naturalmente as mensagens parecem evidentes para o assistente, mas não são. O sucesso do médium deveu-se a uma mistura de acaso e habilidade. O problema aqui abordado pode se tornar bem real, e foram feitas tentativas para delinear métodos estatísticos para identificá-lo. Não creio, entretanto, que o problema seja importante para nossos fins imediatos, pois não creio que, na maioria dos casos de mediunidade mental que citarei, alguém pudesse suscitar seriamente a hipótese de coincidência. Superpes. A segunda contra-hipótese mais comumente preferida é o que Art chamou de hipótese da superpes. E a de que todos os fenômenos que somos tentados a tomar como indicadores de sobrevivência das memórias e personalidades de certas pessoas mortas podem ser mais simples e satisfatoriamente explicados em termos de P's por parte de pessoas vivas, pelos médiums que transmitem as mensagens, pelos perceptivos que veem as aparições, e assim por diante. Esta hipótese, levada a extremos, coloca-nos no seguinte dilema: se determinada evidência de imortalidade deve ser útil, deve ser verificável, precisamos testá-la consultando registros ou amigos sobreviventes sobre a informação dada pelo comunicador estava certa. Mas se as fontes para o exame são sobreviventes, teoricamente poderiam ser acessíveis por telepatia ou clarevidência ao médium ou perceptivo. Como não conhecemos os limites da PES, nunca saberemos dizer, com certeza, se a PES de extensão extraordinária que seria necessária, a super-PES, é realmente impossível. Este é o dilema central na interpretação de ostensivas evidências da imortalidade, e ela ressurgirá repetidamente ao longo deste livro. Não tenho a espada para cortar este nó gódio. Mas como uma diretriz para tentá-lo proponho o seguinte: sempre que possível, deve-se evitar hipóteses que induzam especulações que não nos levem de imediato a fatos experimentais. Por exemplo, é contraproducente insistir na hipótese da superpes postulando a telepatia entre o inconsciente do médium e o inconsciente de uma pessoa distante, pois esse é um processo, em princípio, não observável, e não há nada que se possa fazer para averiguá-lo. Igualmente estéril explicar erros e inconsistências de um suposto comunicador mediúnico sugerindo que o erro não veio do suposto comunicador, mas de mentirosos e maliciosos espíritos personificados. Finalmente, devo enfatizar que este livro é só uma introdução a problemas extraordinariamente difíceis e complexos. Grandes volumes poderiam ser escritos, e de fato foram, sobre assuntos ou casos aos quais só dediquei um capítulo, um parágrafo, ou uma frase. Muito embora eu tente desenvolver certas linhas de argumentação, e chegar a certas conclusões, e o livro seria bastante se não o fizesse, estou mais preocupado em apresentar os dados e temas, do que promover um conjunto particular de opiniões. As conclusões que de fato ofereço são bem modestas. Não pretendo dar uma esmagadora certeza quanto às explicações dos fenômenos aqui em exame. Entretanto, estou certo de duas coisas.
A primeira é que aqui estamos confrontados com uma grande variedade de problemas não resolvidos e fenômenos inexplicados, todos potencialmente de grande interesse psicológico e filosófico. A segunda é que estes temas não são mera preocupação acadêmica. São importantes para qualquer um que pense e tenha sentimento